Exatamente, é um assunto sério, um assunto de prevenção, um assunto muito bacana para a gente abordar aqui hoje com você, que diariamente, né, eu, você, mulher que está aí em casa, a gente tem esse bate-papo. E olha só, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo. E 61 mulheres a cada 100 mil, né, tem esse diagnóstico. Então, mais do que nunca, um assunto para a gente abordar, né, doutora? Seja bem-vinda, a doutora Maria Assunção, que é mastologista e está mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer recebê-la, viu? O prazer é todo meu, Samara. Eu que agradeço. E quando a gente fala, doutora, de prevenção, a gente fala, né, muitas vezes as pessoas falam assim, mas nossa, de novo vão falar de Outubro Rosa e tal. Outubro Rosa é apenas assim, uma maneira de a gente alertar, mas a gente não pode esquecer que o ano inteiro, né, doutora, todo dia é dia de você buscar aí diagnóstico, buscar exame, buscar uma consulta, não é mesmo? Sim. É preciso que a gente entenda bem o significado do Outubro Rosa, né? Porque as pessoas se perguntam por que o mundo inteiro se volta para se vestir de rosa para falar de uma doença, né? Então, qual é a importância disso? É um mês em que se dissemina conhecimentos em relação à doença, porque, como você mesmo falou, é uma doença extremamente incidente. Mais de 2 milhões de mulheres no mundo são acometidas por ano pela doença, e essa doença, ela ainda causa muitas mortes. A informação, a conscientização das mulheres pode mudar esse quadro. Tanto diminuir o número de mortes, quanto diminuir o número de mulheres acometidas pela doença. Por isso, a importância do Outubro Rosa é disseminar esse conhecimento, é disseminar essa informação, para que as mulheres possam cada vez mais se empoderar e, fazendo as recomendações que são dadas, elas possam evitar de ter a doença, ou se tiverem, que seja um diagnóstico mais precoce, com mais cura e com melhor qualidade de vida. Com certeza, e é muito importante isso que a doutora falou, até a questão, gente, olha que cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020, é muito recente, né, doutora? Sim. E além disso, isso representa cerca de 24,5, né? Esse é o tipo de neoplastia mais comum nas mulheres, como a gente disse. Sim. E comum em mulheres, mas os homens não estão livres. Não. A cada 100 mulheres, um homem é acometido. Olha! Então, os homens, eles devem também prestar atenção nas suas mamas, e qualquer alteração devem procurar ajuda médica. Com certeza. Quando a gente fala, né, doutora, do diagnóstico em si, né, da prevenção, muito se fala do autoexame, mas não é só o autoexame. A mamoplastia também é muito importante. O que a mulher deve buscar para chegar nesse diagnóstico? Então, o que a gente precisa, existem 2 fatores. Existem 2 tipos de prevenção. Prevenção primária, que é evitar que a doença surja, e prevenção secundária, que é ao surgir, que ela seja detectada o mais cedo possível, que é o diagnóstico precoce. Então, é muito importante que as mulheres saibam que existem fatores que aumentam o risco de desenvolver o câncer de mama, que é ser mulher, que 100 vezes mais chance de ter o câncer de mama do que o homem. A idade geralmente acomete mulheres acima com maior mais intensidade, acima dos 45 anos, só que todas as mulheres podem ter câncer de mama em qualquer idade. Eu ia questionar isso agora, né? Que às vezes eu já ouvi dentro da minha própria família. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho idade para isso ainda não, quando eu ficar mais velha eu vou fazer mamoplastia. Não, né? É agora já. É agora. Todas as mulheres, bem menos incidente em mulheres jovens, mas infelizmente a gente assiste no nosso consultório, no nosso dia a dia, diagnósticos cada vez com idades mais precoces. Perfeito. Então, essa prevenção de evitar, de saber quais são os fatores de risco, quais são as mulheres que têm mais risco de desenvolver, como ser mulher, idade acima de 45 anos, especialmente aquelas que têm história familiar positiva, ou seja, que tem alguém na família, especialmente parentes de primeiro grau, acometidas da doença. Então, são mulheres que precisam ter uma atenção maior. Só que existem fatores que podem
podem causar prevenção em mais de 20% dos casos, que são hábitos de vida saudáveis. Uma coisa que é tão simples, né? Você pode, enfim, prevenir esse câncer, esse mal, com hábitos saudáveis, que seriam quais? Os estudos já comprovam que existe uma relação entre alcoolismo e o maior risco de câncer de mama. E hoje, infelizmente, as mulheres bebem cada vez mais, especialmente depois da pandemia. Verdade. Então, as mulheres que bebem mais de um drink por dia, especialmente após a menopausa, apresentam um risco maior de desenvolver a doença. O cigarro ele não está diretamente relacionado ao câncer de mama, mas está relacionado a muitas outras doenças e também a um enfraquecimento do sistema imunológico que é extremamente importante. Outro fator é o sedentarismo. Então, a atividade física é fundamental na vida de todas as mulheres, independente da idade. Uma boa qualidade de vida, né, doutora? Ir em busca de uma boa qualidade de vida. A manutenção do peso, a obesidade também está relacionada. Então, hábitos de vida como manter peso, prática de atividade física, não ingerir bebida alcoólica em demasia, isso já diminui. Alimentação saudável já diminui em 20% a chance de desenvolver câncer de mama. O diagnóstico precoce, que é a prevenção primária, é você diagnosticar logo que surja. A partir do momento que você diagnostica inicialmente, você tem um índice de 95% de cura nos estádios iniciais. E o diagnóstico precoce é feito com a mamografia, que todas as mulheres, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres acima dos 40 anos devem realizar a mamografia. Que inclusive hoje a gente encontra de graça, né? Agora há pouco mesmo no jornal a gente falou de uma ação que está acontecendo em Marília, então você pode perguntar na sua cidade onde você consegue fazer, né, doutora? Sim. E quando a gente fala também de cuidado, a gente fala do autocuidado, a gente fala do autoexame e nós temos um vídeo para te mostrar aí na prática como funciona, dá uma olhada. O autoexame ajuda a mulher a conhecer bem seu corpo e identificar quando há alguma anormalidade suspeita. Como fazer o autoexame? De frente para o espelho, observe atentamente a região dos seios e axilas. Com os braços abaixados, depois com as mãos na cintura e, por fim, com os braços levantados. Apalpe de maneira delicada, porém com firmeza, cada centímetro da região mamária, passando os dedos na pele e no mamilo. Caso note algum caroço, textura ou cor da pele alterada, mudança no formato ou tamanho do seio, secreção no mamilo ou outra anormalidade, procure uma unidade de saúde para avaliação médica. Exatamente, procurar sempre, né, doutora? Procurar um profissional, procurar um médico, uma médica. Não tentar fazer também diagnóstico em casa, né? Que às vezes a gente se assusta, tá ali fazendo o autoexame. Nossa, eu já tô. A pessoa já vai no Dr. Google, né? E já acha que tá morrendo. Não é isso. A gente tem que sempre procurar uma ajuda profissional. Se tiver qualquer alteração, no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem mais de 60% de diagnósticos tardios. Então, qualquer alteração que a mulher tenha, qualquer dúvida que ela tenha, ela deve procurar assistência médica o mais cedo possível e assim esclarecer as suas dúvidas e aí vai conhecendo cada vez mais o seu corpo. Perfeito. De volta falando de um assunto mais do que necessário e importante, o movimento Outubro Rosa, que até falei no início do programa, doutora, que é um movimento que surgiu na década de 90, né? Por uma fundação norte-americana. Muitas vezes o pessoal fala assim, Outubro Rosa, mas como que surgiu? Por que outubro? Né? Tem muito disso também. E a doutora Maria Assunção, que é mastologista, tá batendo esse papo aqui com a gente. Durante o intervalo, nosso WhatsApp estava aqui pro pessoal. Olha só, doutora, acho que tem alguém aí em casa que vai levar bronca, hein? Boa tarde, me chamo Verônica, tenho 45 anos. Queria saber, as minhas glândulas do seio esquerdo estão empedrando e saindo um líquido preto do bico do seio. Eita, doutora, é perigoso? Deve procurar assistência médica. Urgente, então... como eu disse no intervalo. Urgente, mulher, vou puxar a sua orelha. Corre lá no médico. E você também, que está me acompanhando, né? Você mulher, você homem, vamos buscar prevenção. Uma coisa interessante, Samara, é que a mama ela é muito dinâmica e ela apresenta muitas alterações que na grande maioria são benignas, não é o câncer. Então, só 10% das doenças de mama é câncer. Então, qualquer alteração deve buscar assistência, mas
mas sem esse medo, esse temor, porque a gente se assusta, né? Tem muitas outras doenças benignas. A gente se assusta. E quando a gente fala de prevenção, a gente falou até a questão do homem. A senhora disse que 1 em cada 100? Sim. 1 em cada 100. Meninos aqui do estúdio, meninos que estão nos bastidores, bora buscar a prevenção. E vamos assistir um vídeo. O Ivan Mesquita, gente, ele é um influenciador. E eu falo, né, já que a gente usa a rede social, tem que usar pro bem, né, doutora? Sim. E olha que legal esse alerta que ele fez para os homens. Que foi, velho? Oxe, tô fazendo meu autoexame de câncer de mama. Você acha que homem não pode ter câncer de mama, né? É 1% só, mas pode. Você fica me resenhando. Você já falou com sua esposa já? Pra ela fazer o exame dela? Que a chance de cura é bem maior, né, meu filho? Se descoberto precocemente. Você fica nessa me resenhando, a sua é essa, né? Faça o seu exame não, fica aí. Vamos junto. Isso aí, apoiado. Faça o seu exame não, fica aí pra você ver. E eu queria entrar no assunto agora, doutora, que assim, a gente vai ouvir de uma paciente agora saindo da posição de médica, de profissional, para a posição de paciente. A senhora passou por isso. Sim. Como foi passar por isso e como é estar, né, na posição de paciente e ainda criar um projeto lindo, maravilhoso como esse, que é o Amigas do Peito? Então, ser portadora de câncer de mama não é fácil, né? É um momento extremamente difícil, porque nós somos seres integrais. Então, nós somos um físico doente, uma mente que pensa, que sente, que tem medo, né, que tem tristeza. Nós temos uma família, um meio social, uma profissão. E nós temos também a espiritualidade, que em conjunto forma o que nós somos. E a doença, ela altera todos esses aspectos que precisam ser reestruturados. Sendo portadora da doença e conhecendo o que eu já conhecia, né, tendo a teoria, para mim foi enriquecedor. Não foi bom, né, não foi bom no momento, sim. Mas foi extremamente enriquecedor, porque hoje eu tenho na prática aquilo que eu via só no livro e na teoria e na experiência das outras pessoas. E consegue ajudar muito mais. Então hoje eu consigo ter uma noção muito maior, né? E antes disso, antes de ser acometida da doença, em 1996 nós já fundamos, né, nós temos aqui, o Grupo Amigas do Peito, que é um grupo já pensando nisso, sim, que uma paciente portadora de câncer de mama precisa de uma assistência maior, precisa de um apoio maior. Então, pensando nisso, que nós formamos o grupo, que hoje é uma ONG, que tem uma influência enorme na nossa cidade, na nossa região, prestando assistência a essas mulheres, e é responsável também pelo Outubro Rosa da nossa cidade. Então, nós temos a Cássia Sperini, que é a nossa presidente, e que nós temos esse grupo que faz todo esse apoio. E amanhã tem live. Amanhã 7 da noite, tem live. E o que é essa live? Já convido o pessoal também. Rede social, olha, tá aí também na tela pro pessoal. Então, eu estava falando para você agora, que é tudo tão rapidinho, né? A gente não pode nem conversar. Gente, tem muita coisa pra gente falar desse assunto, mas o tempo não dá. Então, a live, ela permite isso. Ela permite que a gente consiga falar com mais calma, que a gente consiga prestar todas as informações. Então, eu convido a todos para participar conosco da live, que será realizada amanhã, às 19 horas, juntamente com o Grupo A Tia e com as Amigas do Peito. E aí nós poderemos falar com um pouco mais de tempo, né, sobre todos os aspectos do câncer de mama. Só para encerrar rapidinho, olha, tem aqui, deixa eu ver, eu faço mamografia e preventivo desde os 45 anos. Nunca deu nada, graças a Deus. Beijo, a Elza de Álvares Machado. Que legal, né? Isso Parabéns, aí. Parabéns, né? Ganhou estrelinhas da doutora hoje. Parabéns. Doutora, mais algum recado aí pro pessoal? Nunca é demais falar de prevenção, né? Então, em relação ao câncer de mama, o mais importante é fazer os exames e ter hábitos de vida saudáveis. Então, a nossa saúde, a nossa vida está nas nossas mãos. Com certeza, muito obrigada, foi um prazer revê-la. Eu que agradeço. Até a próxima. E no próximo bloco, ó,